possas estar muito bem. É um sincero desejo de minha alma para a sua alma. A humanidade está naturalmente passando por um processo já muito, digamos, esperado. Não determinado, mas esperado. Até porque existe sempre a possibilidade de mudanças. O amor cobre a multidão de pecados e isso transforma qualquer situação, é possível. Só que a humanidade, naturalmente, seguiu um caminho, de certa forma, previsível. E essa liberdade de escolha nos trouxe ao momento presente. Uma liberdade de escolha coletiva, não só apenas individual. Então, enquanto eu tomo decisões, eu também faço parte de um conjunto de decisões que o coletivo toma. E essas decisões com certeza vão me afetar diretamente. Então, o fato é que nós chegamos num ponto de nossa jornada evolutiva enquanto seres humanos. E essa evolução, ela se dá num plano coletivo, humanidade, e num plano individual, cada um de nós. E esse estágio atual, ele indica e apresenta a necessidade de uma revelação. Cada um de nós está deixando claro a que veio, o que é, o que sente, o que é importante, o que tem valor. Cada um de nós está fazendo as suas escolhas. Muitas delas são conscientes. Eu sei que eu estou tomando essa decisão, eu sei que eu estou seguindo esse rumo. Porém, muitas ainda são no impulso, muitas são ainda em função de pressões externas, de cobranças, de necessidade de agradar alguém, de atender a necessidade de alguém. Então ainda existe um movimento muito grande de uma condução externa. Então boa parte da massa humana não está fazendo escolhas por si mesma. Boa parte está seguindo um caminho indicado por alguém, por uma instituição, por um grupo, enfim. Mas o fato é que, independentemente disso estar sendo feito por mim ou não, o processo está acontecendo. E é um processo doloroso, é um processo difícil, é um processo que exige lapidação, malho. O ferro está no torno, né? Na bigorna, melhor dizendo. Está sendo malhado, né? A altíssimas temperaturas. Quem de nós, neste instante, não está passando por uma grande crise? Quem de nós, na raça humana, nesse exato momento, não está brigando não está com uma luta eterna, com uma angústia no íntimo, tentando resolver? Todos nós. Isso não é castigo, isso não é punição, isso é transformação. É necessário que tudo se revele para que tudo seja trabalhado. Eu não vou trabalhar uma coisa que eu não sei sequer que existe. Então eu mostro, estou aqui, isso aqui é o que eu sou, isso aqui é o que eu penso. Então, aqui está o meu aspecto de agressão, aqui está o meu aspecto de violência, aqui está o meu aspecto de arrogância, de egoísmo, aqui está o meu aspecto de ganância, de avareza, cupidez, de todas as coisas que fazem com que a gente se machuque e machuque outros que estão ao nosso redor. Mas tudo isso está se revelando. E nesse revelar, não é ninguém que vai apontar: você está certo, você está errado, você é bonito, você é feio. Cada um vai ter a oportunidade de olhar: é isso que eu sou, é isso que eu quero continuar sendo, eu quero mudar isso, eu quero transformar isso. E é essa escolha que cada vez mais vai ser levada para o nível de consciência que vai direcionar os meus caminhos futuros. Então tudo está no processo de evolução. O ser está nessa busca. E esse elemento precisa ser considerado quando se trata do equilíbrio da saúde. Então, as queixas que estão sendo apresentadas, as dores, todos os problemas que se apresentam, não só no nível físico. Eu vou fazer uso aqui da expressão doença na minha falta de uma expressão melhor. Mas eu quero dizer que eu não estou me referindo à doença enquanto entendida pela medicina oficial, pela alopatia. Estou falando de doença, é um termo que engloba esse desequilíbrio, essa angústia, esses conflitos, essa busca por segurança,
essa busca por estabilidade, ainda que eu atropele, que eu passe por cima, que eu destrua vínculos. Eu estou falando de doença enquanto uma força maior que me leva a um estado extremo de desequilíbrio. E isso pode se dar no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções, nos meus relacionamentos, na minha produtividade. Isso pode se dar em todos os aspectos. Então, no decorrer desta fala, todas as vezes que você me ouvir falar doença, eu repito, eu não estou falando daquilo que a medicina oficial trata, eu estou falando de algo muito mais. Então, por isso tudo eu estou dizendo, por esses fatos, a humanidade está num alto grau de adoecimento. Num alto grau de adoecimento. E tudo aquilo que se manifesta, as dores, os incômodos, os desconfortos, as disfunções deste ou daquele sistema, deste ou daquele órgão, o desequilíbrio no aspecto financeiro, os desencontros no campo afetivo e emocional, as rupturas nos campos familiares, as questões trabalhistas, as questões da necessidade da subsistência física, tudo isso está nesse bojo desse adoecimento. E quando eu me coloco diante de um profissional, seja ele de qual for a área, na intenção que ele resolva um problema para mim, e é muito importante, não é só quando eu vou a um médico, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um acupunturista, um fonoaudiólogo, para resolver um problema que manifesta no meu corpo. Mas quando eu vou a um gerente de um banco para resolver uma crise financeira, quando eu vou a um mecânico para que ele arrume um problema de um carro que se repete, quando eu vou a um especialista para arrumar a parte elétrica da minha casa, quando eu tenho um problema na minha rede de internet, que eu chamo um profissional para esse problema se repete. Esse problema se repete, já a terceira vez, já é o terceiro técnico. Eu estou falando de tudo isso. Quando eu chamo um ser para resolver uma questão que se apresenta pontualmente, é uma coisa. Estragou aqui, vem, resolve, beleza. Mas quando eu estou diante de situações que se repetem, problemas que mal resolve, já começa de novo, eu preciso fazer uma pausa. E quando a gente fala de buscar ajuda, essa pausa faz parte da ajuda. Mas quando eu vou lá, nesse processo repetitivo, de desequilíbrio, de desencontro, de sofrimento, eu acho que já resolvi, aparece de novo. Pensei que já estava bom, e esculhamba de novo. E eu procuro um profissional, poxa, me ajuda. E ele simplesmente me dá um elemento. Vamos nos restringir ao campo da saúde. Me dá uma receita, me dá um procedimento terapêutico, me recomenda uma cirurgia. E eu simplesmente atendo a isso, faço a cirurgia, realizo os procedimentos terapêuticos, tomo o medicamento e continuo no mesmo padrão existencial. Eu não estou resolvendo nada, eu não estou resolvendo nenhum conflito, eu não estou resolvendo nenhuma questão. Então vamos lá, existe um turbilhão de questões que estão se apresentando ao ser humano. Esse turbilhão de problemas, de questões, ele é absorvido em boa parte. Por que ele é absorvido? Porque é isso que o ser humano tem em seu íntimo. Então, se o problema vem e encontra ressonância, ele vai ganhar espaço nesse terreno. E eu vou me manifestar, e esse problema vai se manifestar de acordo com o meu, que é chamado idiosincrasia, a minha forma de ser diante da questão. E cada um de nós vai ter a sua forma de reagir. Por isso é que a gente não compara dores. Por isso é que a gente não tem que comparar sofrimento. Fulano sofre mais que ciclano. Mas fulano tem um câncer, fulano só tem uma úlcera. Você não tem como, não é justo não avaliar, julgar, pesar. Mas esse sofrimento é maior. Cada um é que vai saber do grau de dor, de sofrimento, de encontro que sofre. Então, esse desequilíbrio todo que vai chegando, que vai encontrando espelho, espaço no íntimo de cada um, vai tornando o ambiente interno e externo cada vez mais complicado, mais doloroso, mais difícil. Então, se eu for simplesmente, eu estou com esse problema, alguém me dá uma receita, passou o problema, eu não estou me curando. E esse é o grande chamado que creio, com todas as forças da minha alma, que eu creio que é um novo chamado para a medicina. A medicina, quando eu falo, não é só a medicina oficial.
medicina, porque existe uma terminologia legal que se eu posso falar de medicina, pensa-se que eu posso estar falando de alopatia. Não, mas eu estou falando de todas as práticas terapêuticas que existem. Todas as intervenções que se pode fazer junto ao ser para que se trabalhe as suas questões de saúde. Qualquer coisa que se faça, um benzimento, uma erva que se toma num chá, um passe que se toma, um jorei que se aplica, uma agulha, uma moxa, enfim, um alimento direcionado, como a Ayurveda, por exemplo. Enfim, um floral, tudo isso é medicina, tudo isso é terapêutica. Porém, se eu me dirijo a isto e uso, e continuo no mesmo padrão, com a mesma forma de ver a vida, com a mesma entrega diante da vida, eu não estou resolvendo as minhas questões. Então, eu estou aqui, eu fiz esse preâmbulo todo para chegar exatamente nesse ponto agora. Eu preciso rever a forma como eu procuro a medicina. E a medicina precisa rever a forma como acolhe quem lhe procura. Eu não posso me ater ou me limitar apenas a uma questão ali, um furúnculo, um espasmo, uma convulsão, um processo de autismo, uma insônia. Eu não posso me deter nisso e apenas indicar procedimentos, medicamentos, intervenções. Eu não posso simplesmente trabalhar com elementos que cheguem de fora. Eu preciso trabalhar elementos que ativem, que despertem o ser que sofre, para que ele possa fazer uso consciente da sua presença na vida e trabalhar as questões que lhe afligem, trabalhar as angústias que lhe ferem e usar isso como ferramenta, como diria o padre Fábio de Mello, um ferramental de transformação, um ferramental de crescimento. Então, a partir do momento em que essa relação, quem busca saúde e quem oferece a saúde, ela permanece no mesmo patamar, no mesmo nível que ela está hoje, por mais que hajam tecnologias, por mais que a medicina diagnóstica com seus laboratórios, seus equipamentos, suas percepções de entrar no átomo, de entrar na célula, por mais que isso se amplie, se não houver uma postura diferente nessa relação, há uma tendência natural de que todo o processo de adoecimento da humanidade se amplie com o caos que se amplia naturalmente. Se eu simplesmente responder ao que está chegando, se eu simplesmente bateu, levou, chegou, elimina, eu não estou fazendo diferença, né? Seja por qual motivo for. Eu preciso continuar produzindo, eu necessito continuar produzindo. Seja qual for o momento. Essa estrutura física, ela é uma máquina. Ela é uma máquina perfeita, na verdade. E a medicina, ao estudar essa máquina e a tratá-la como essa máquina, procurando corrigir as suas funções que não estão em equilíbrio, procurando repor peças. Essa medicina é fantástica, essa medicina é maravilhosa. Então, essa medicina está corretíssima na sua forma de ser diante desse corpo. Esse corpo é uma máquina. Agora, nós não somos só esse corpo. Essa é a grande questão. Esse é o grande diferencial e esse é o grande desafio. Nós não somos só um corpo. Existe aqui um conjunto de emoções, existem pensamentos, existem sentimentos, existem vibrações, existem energias. E por trás de tudo existe uma alma que está aqui num processo de aprendizagem, num processo de aprimoramento, um processo de renovação. Então, se a minha busca não considerar isso e quem me acolhe não considerar isso, eu vou estar gastando dinheiro, vou estar gastando tempo. E vou estar deixando a máquina talvez até muito boa. Mas quem conduz a máquina, quem direciona a máquina, quem dá um sentido à máquina, vai estar cada vez mais perdido, mais confuso. Então é como se eu pegasse um Porsche, um carro de alto valor,
e dirigisse para um abismo, ou dirigisse conscientemente em direção ao poste. O carro é maravilhoso, está funcionando bem, mas o seu piloto, o seu motorista, está desequilibrado, está sofrendo, está sem rumo, está perdido. Então essa prática, esse encontro entre quem busca o equilíbrio, a saúde, quem oferece, ou pelo menos se posiciona como instrumento para que ele alcance esse equilíbrio, isso precisa ser transformado, isso precisa ser, digamos assim, superado. Então, eu tenho que parar de olhar para essa máquina apenas e entender o que está por trás, quais são os problemas que estão por trás. Esse corpo, além de ser uma máquina, ele tem funções muito claras. Ele tem a função de ajudar a minha essência na sua manifestação. Esse corpo tem a função de me dar a oportunidade de estar diante de reparos, de transformações, a minha essência. Não é o meu corpo quem está decidindo os meus encontros, os meus desencontros, as minhas paixões, as minhas dores. Não é o meu corpo, sou eu, a minha profunda essência. Esse corpo está apenas seguindo os comandos. E aí, como eu falei lá no começo dessa fala, ou são decisões que eu estou escolhendo, conscientemente ou por impulsos, ou eu estou sendo conduzido por alguém, por necessidade, por carência, por medo, por dependência, por apego, por interesses. Eu estou sendo conduzido, alguém está falando no meu ouvido, faz isso, sente isso, determina isso, resolve assim, caminha por aqui, veste essa roupa, faz aquilo, se afasta de tal pessoa, se aproxima de tal pessoa. Não sou eu que estou fazendo essas escolhas. Mas independente disso, esse movimento todo está me adoecendo. E eu preciso mudar isso, preciso mudar essa forma. Eu que busco o equilíbrio e quem me oferece esse equilíbrio. E aí entra a homeopatia, mas não só a homeopatia, medicina homeopática, como Samuel Hahnemann estabeleceu. Então, quando ele começou a olhar para o lado, ao seu redor, e ele desde sempre, desde que ele tomou consciência de si, ele já buscou o caminho da saúde. Existem algumas afirmações que Samuel Hahnemann é uma reencarnação de Hipócrates. Hipócrates, que já vem de outro processo, outro ser anterior a ele. Mas o fato é que, eu faço um parênteses para dizer que quando um ser começa algo, ele vai concluir. Pode demorar o tempo que for. Por isso, se você tem angústia porque você não está conseguindo resolver o que você tem que resolver, por favor, respire fundo. O tempo de você vai chegar, de resolver isso, vai chegar. Aqui, acolá ou além, vai chegar. Fechando parênteses. Então, Samuel Hahnemann já trazia na sua essência a busca pelo equilíbrio pleno do ser, de como interferir positivamente. Ele foi inserido na medicina oficial e ele se tornou médico e muito competente, por sinal, muito competente. Mas um médico que entendia que aquela medicina daquele momento era muito falha, era muito limitada. E ele via essa limitação na sua própria atuação como médico. Ele se angustiava muito a cada paciente que ele perdia, a cada criatura que ele atendia, mesmo que ele não conhecesse, nunca tivesse visto, mas quando aquela criatura vinha a óbito, aquilo era uma dor muito grande na sua alma. Era uma dor muito grande. E ele não estava exercendo a medicina simplesmente por uma questão de um status, de que ele daria retorno. Em sua alma havia o registro claro de que aquele exercício daquela função era algo sagrado, era algo que transcendia. E assim ele designou a forma como trabalhar. E ele sofria muito. Hahnemann sofreu muito. Ele não abandonou a medicina por raiva da medicina, por revolta contra a medicina. Ele embatia, ele combatia muito as práticas, algumas ideias vigentes, mas ele não odiava a medicina, muito pelo contrário, ele amava a medicina. E justamente por isso, por não saber lidar com isso, com esse amor, e como interagir, como mostrar esse amor de uma forma prática,
eficiente, eficaz, ele retirou-se. Agora imagine um ser que chega no ápice da realização, no ápice da fama, retorno de reconhecimento, de respeito, retorno financeiro, uma clientela da elite. Então o consultório sempre cheio. Mas essa tristeza, essa decepção, repito, com as práticas como ela acontecia, mas também uma decepção consigo por não saber lidar com aquilo. E ele encarou a honestidade da sua alma e disse: eu não posso continuar numa prática que não atende aquilo que vem da minha alma. E Hahnemann abandonou tudo isso. E foi viver com uma família numerosa, muitos filhos, uma mulher e muitos filhos. E essa opção de sair de um lugar suntuoso, cômodo, agradável, para um lugar de necessidades, um lugar de carências, mostra a grandeza desse espírito, que trazia, antes de tudo, um alto grau de coerência, muita coerência. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu acredito, tem que ser o que eu pratico. Não pode ter diferença. Então Samuel Hahnemann foi fazer outro trabalho para garantir a subsistência sua e da sua família, mas ainda ligado à medicina. Traduzir livros da área médica. E aquela angústia pulsando no seu íntimo, aquela angústia está ali, mas não era uma angústia por suas precariedades, por sua necessidade, era uma angústia pela humanidade. Era uma angústia por uma humanidade que já se debatia em dores. Então ele se depara com uma leitura específica. E nessa leitura, essa leitura faz ele parar um pouco e pensar: peraí, mas o que esse cara está dizendo aqui? E aí ele foi investigar uma leitura sobre um determinado elemento, no caso a quinina, a China, ou a quina. E peraí, esse cara está dizendo umas coisas aqui que me chamou a atenção. Peraí, deixa eu ver isso aqui. E a partir daquele momento, ele começou a desenvolver uma série de ideias, de pensamentos, de teorias. E foi colocando em prática, foi colocando, alterando, acertando, errando, acertando, usando a família como cobaia, usando amigos próximos, profissionais, enfim, como cobaia, a si mesmo. E ele foi construindo uma estruturação de uma teoria muito especial. Uma teoria que naquele momento, 200 anos atrás, já estava atendendo uma humanidade que estava no caminhar do que é hoje. O que é hoje não surgiu do nada. Essa humanidade não amanheceu aqui hoje, dia 13 de dezembro de 2020. Ela não amanheceu em sofrimento. Esse sofrimento vem construindo-se. Assim como o processo evolutivo que falei no início desta fala. Ele vem se construindo. Então, esses princípios, eles foram sendo estabelecidos, e princípios que atendiam essa questão de como lidar com o ser de uma forma que eu simplesmente não interfira para tirar algo que lhe incomoda. Mas eu preciso ir além. Os homeopatas, na sua grande maioria, entenderam esse recado. E ao darem continuidade ao olhar de Hahnemann, eles foram compreendendo que essa prática médica, ou essa prática terapêutica, ela tinha algo mais do que simplesmente eliminar incômodos, eliminar dores, eliminar sofrimentos, que se apresentavam na forma de sintomas, sinais e sintomas. Uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um corrimento, uma insônia, uma agressividade, tudo isso, no olhar da homeopatia, são sinais e sintomas. Ainda que a medicina oficial considere que isso em si é uma doença. Enxaqueca é uma doença. Digamos assim, a candidíase é uma doença. Os miomas são doenças. Para a homeopatia, para a verdadeira homeopatia, isso não é doença. Por isso é que a homeopatia traz no seu bojo, gosto dessa palavra bojo, quase não uso, mas eu gosto dela. Por isso é que a homeopatia no seu bojo, ela traz que a grande ideia de que não há doenças, existem doentes.
Então, a homeopatia, nessa relação humanidade-ser que sofre, necessidade de aprender e crescer com esse sofrimento para se superar, não simplesmente eliminar por eliminar, faz a cirurgia, toma remédio, faz a terapia. Ah, que bom, já posso voltar à minha vida normal. Sem compreender que a vida normal é que trouxe aquele estado de adoecimento, vamos colocar dessa forma. Então, a homeopatia, ela vem com a busca de reconhecer os sintomas, os sinais, ela vem, e aí de uma forma direta ou indireta, a psicossomática vai entrar e se agregar. A psicossomática, a leitura corporal, isso, elas vão, é natural, não precisa nem pedir. Elas naturalmente elas fazem parte. Não dá para separar. Não dá para separar. Então, eu começo a entender que aquele sinal, aquela úlcera, aquela gastrite, aquele tumor, aquela enxaqueca, ela tem um símbolo. Ela tem um recado. Eu não posso simplesmente varrer essa sujeira para debaixo do tapete. Eu tenho que pegar e olhar para ela. O que você tem a me dizer? E esse ser que está diante tem que ser conduzido. Esse ser que vive essa dor, ele tem que ser conduzido a esse estado de reflexão. O que isso tem a me dizer? E o profissional que está diante dele tem um compromisso de ajudá-lo a encontrar não a resposta, mas a pergunta. Olha que interessante, porque a resposta é o ser que vai ter que achar e vai ter que se dar essa resposta. E mais, essa resposta vai ter que se tornar em uma atitude, uma ação concreta, prática, transformadora. Então, o profissional que está diante, o profissional da saúde, o homeopata, ele tem o compromisso de levar aquela pessoa a olhar para si através do problema que lhe aflige. E ao olhar para si, ele vai conseguir enxergar exatamente o que ele é, sem julgamento, sem crítica, sem condenações, sem cobrança. Apenas ele vai chegar, é isso que eu sou, é isso que eu penso. E a partir daí, ele vai ter que tomar decisões. Eu continuo sendo isso é bom? É uma pergunta que vai ser feita. Isso é bom ou eu devo mudar? Bom, eu estou do jeito que eu estou, resultado do que eu sou. Se o que eu sou me leva a esse resultado, e esse resultado é ruim, então isso aqui não pode ser bom. A boa árvore produz bom fruto. É assim que funciona. Então, se fruto não é bom, essa árvore não é boa. Então eu tenho que buscar outra árvore para me tornar. E ao buscar essa outra árvore, eu vou ter que encontrar-me no meio dessa luta interna e externa. E eu vou ter que fazer mudanças, transformações, alterações. Afinal, está claro, se eu estou vivendo o que eu estou vivendo, é resultado do que eu estou sendo. Então tem que ser outras coisas para viver outras coisas. O popular diz, se eu faço sempre as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes. E a homeopatia, ao mesmo tempo que esse processo interno de conscientização está acontecendo, a homeopatia é um padrão de energia, onde cada substância das mais de 4.000 tem o seu próprio padrão de existência. Cada homeopatia que existe tem uma identidade única, pessoal, assim como cada ser humano. Cada homeopatia vibra num tons diferentes. E quando eu altero, mesmo quando eu altero de uma dinamização para outra, eu já estou mudando esse tônus, esse padrão. Ela já está tendo um outro alcance. À medida que eu vou aumentando a dinamização, essa homeopatia vai se sutilizando. Então, essa sutilização, ela mantém muito da sua identidade, mas ela acrescenta outros elementos. Então, isso quer dizer que uma medicação numa dinamização 6CH, ela é muito diferente de uma dinamização 200CH, por exemplo. Então, são padrões diferentes, são identidades diferentes, são atuações diferentes, em campos diferentes. A homeopatia vai considerar que o ser tem uma força primordial que o dirige. A homeostase
o equilíbrio tão procurado para a nossa condição humana, física, mental, emocional, ela é direcionada, ela é administrada por essa força, a força vital, a inteligência vital. É essa força que está atuando, administrando o sistema imunológico, administrando o funcionamento de cada célula, de cada órgão, de cada sistema. Essa força que está ali administrando tudo isso. O conflito que o ser vive em si e diante da humanidade vai fazer com que essa força vital ela se desequilibre, ela se fragilize, ela se enfraqueça. E cada ser vai se enfraquecer de uma forma. Cada ser vai se fragilizar dentro de um aspecto determinado. Por isso é que a homeopatia é individual. Por isso que a homeopatia tem uma ação individualizada. Porque cada ser se manifesta de uma forma individual. Sua expressão de vida é pessoal. Ele pode repetir padrões, podem ser irmãos gêmeos, podem vestir as mesmas roupas, cantar as mesmas músicas, frequentar os mesmos relacionamentos. Mas esse ser humano, ele é único, ele é individual. E ele sofre de uma forma individual. E essa homeopatia, desculpem o susto, levei um susto aqui com o cachorro. O cachorro deu uma latida que me tirou do estado de concentração. Desculpem o susto aí. Se você se assustou também, dá uma risada aí para aliviar essa tensão. Então, essa homeopatia individualizada, cada medicamento, cada substância homeopática, ela tem um padrão existencial. Cada ser, eu tenho 10 seres que sofrem de insônia. Eu tenho 10 seres que têm problemas de autismo. Eu tenho 10 seres que têm problema com o ciclo menstrual. Mas, embora exista um medicamento na homeopatia que atenda bem o ciclo menstrual, a insônia, o autismo, pode até atender bem ali como um paliativo, como uma fonte de alívio, de harmonização, mas cada insônia tem que ser tratada de forma individualizada. E é possível que uma substância que atenda essa não atenda nenhuma das outras, sirva só para aquele caso. E esse padrão existencial energético dessa substância, ao entrar em contato com o padrão existencial desequilibrado dessa energia vital, eles vão se encaixar. Como uma tomada que se encaixa. E quando ela se encaixa, ela vai ativar na força vital a força que está adormecida nessa força vital. E esse despertar vai fazer com que ela reaja. Quando ela reage, melhor dizendo, ela vai buscar jogar, eliminar, expurgar, exonerar todo o desequilíbrio que está sendo provocado por esse ser que sofre diante da sua própria vida e da vida coletiva. E ele vai exonerar, vai jogar para fora. Tudo que está acontecendo, e quando a energia vital atua, ela vai estar trabalhando no movimento de defesa, de limpeza, dessas toxinas todas que foram criadas pela maçã estragada, pelo pensamento negativo, pelo sentimento de revolta, pela tristeza, pela mágoa, pela pancada na canela, na quina do móvel. Tudo isso está provocando toxinas. E essas toxinas estão sendo eliminadas através do corpo. Mais uma função para o corpo. Mais uma função para essa máquina. E ao ser eliminado, essa energia mantém essa homeostase, mantém esse equilíbrio, renova essa força. Agora a questão que a gente está colocando é que se a homeopatia parasse nisso, ela seria apenas mais uma medicina. Ela seria apenas mais uma terapêutica existente. Mas a homeopatia ela precisa ser superada justamente nesse ponto. A homeopatia também precisa ser superada. A homeopatia não é o ponto final. Nada que existe, que se oferece ao ser, é o ponto final para o ser. O ponto final para o ser é o ser. É uma consciência lúcida, clara diante da vida. Eu sei o que está acontecendo, eu sei porque eu estou fazendo isso, eu sei porque eu sei, não é ninguém que está dizendo, olha, você está certo, você está errado. Não, eu sei. Esse é o ápice do humano.
Eu sei que eu ainda sinto isso, que eu penso aquilo, eu sei que eu sou constituído disso, eu sei que eu ainda busco aquilo. Ponto. Então a homeopatia chegou num ponto de oferecer clareza, assim como a fitoterapia oferece. A acupuntura pode levar a um estado de equilíbrio, que o ser equilibrado tenha clareza. A própria alopatia pode levar o ser, ao eliminar aquele incômodo, ele pode entrar no estado de clareza. Caramba, sem essa dor agora eu posso pensar claramente, lucidamente, eu posso enxergar. Qualquer terapêutica existente pode oferecer isso. E a homeopatia também está inclusa nisso. Só que após essa ação de eu saber exatamente como atuar sem agredir, porque a homeopatia não vem agredir, não vem cobrar, não vem machucar. A homeopatia vem fortalecer o ser para que a sua energia vital possa se equilibrar. Ela vem harmonizar, ela vem acolher. E esse ser acolhido, harmonizado, ele vai ter espaço para ir agora. O que eu preciso fazer? Como eu posso resolver minha questão? Como eu posso fazer para entender esse processo que me acometeu? Como eu posso fazer para ser melhor do que eu era ontem? Aí a evolução está acontecendo. Esse é o verdadeiro sentido da medicina, da terapêutica. Aliar conhecimentos diferentes, aliar fontes diferentes, todos com um único objetivo: levar o ser que sofre também a superar seu sofrimento, mas a se encontrar e a se superar, ir além. Nós estamos aqui nesse processo de sofrimento humano hoje para ir além. Cada um de nós, na sua forma de ser, no seu lugar, nas suas relações, está sendo chamado a ser melhor, a avaliar de forma mais honesta e translúcida possível as suas próprias escolhas, a sua própria presença e a sua própria razão de ser. Então, as duas perguntas básicas, elas entram aqui como uma luva. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Gosto muito das ideias do professor Clóvis de Barro, gosto muito mesmo. E entre essas ideias ele diz que eu tenho que achar o meu lugar no mundo, a minha razão de ser. E ele diz: o vento venta, o sapo sapeia, a maré mareia, a girafa girafeia. E você? Você eia? Você Maria? Você marieia? Você Pedro? Você pedreia? Você José? Você josezeia? Você Marcos? Você marqueia? Você Cláudia? Você claudeia? Essa é a cura. Essa é a cura. Ser você e fazer o que você tem que fazer. Essa é a cura. Independente do que esteja acontecendo. Com ou sem aquilo, dinheiro, presenças, estrutura, bens, títulos, mesmo a saúde. Essa é a cura. Ser você e realizar o que você tem que fazer. A homeopatia é uma ponte, uma especial ponte para você chegar nesse lugar. Conheça mais, não só da homeopatia, mas por favor, conheça mais de você. Um abraço grande. Meu nome é Milton, sou terapeuta homeopata e eu estou aqui convidando a você a entrar no universo novo. Conheça nossas propostas. Estamos iniciando em janeiro agora de 2021 um curso de formação de terapeutas homeopatas, onde isso que eu acabei de falar é que fundamenta toda a nossa proposta de ensino e de formação. Não só eu me tornar um profissional habilitado a lidar com um ser, usando a ferramenta da homeopatia e da psicossomática, mas eu trabalhando em mim essas próprias ferramentas. E sendo o que eu tenho que ser para poder dizer ao outro o quanto é possível ser. Se eu, através da minha essência, da minha presença verdadeira, honesta, inteira, ainda com dores, quebrado, sofrendo, mas inteira ali eu sou consciente, eu posso dizer ao outro: é possível, eu consegui. Você também pode conseguir. Não ser isso, ser aquilo, conquistar isso, conquistar aquilo. Não. Muito além dessa questão da autoajuda. Mas ser o que você é
e realizar o que você tem que realizar. E isso pode ser totalmente pessoal, único, sem valor externo, mas isso pode ser engrandecedor para a sua alma. Conheça nossas propostas, conheça nossas páginas, nossas redes sociais, caminhos alternativos. Temos muito a oferecer, acreditamos. Um abraço grande, tudo de bom. A gente se vê por aí.